Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir com os nossos estudos do intensivão de matemática no ano, agora referente à semana de 8 a 12 de março de 2021. Nesta ocasião, vamos analisar o assunto notação científica. Muitas vezes é conveniente escrever um número em forma de potência. Por exemplo, considere esse número, 140 milhões, que representa a medida aproximada em metros do diâmetro do planeta Júpiter. Esse é um número muito grande. E esse outro número aqui, 0,00106, que representa em centímetros a medida aproximada do diâmetro de um átomo de hidrogênio. É também um número muito pequeno. Para escrever esses números, nós podemos usar potência de 10. Por exemplo, esse número 0,000001. Então, depois da vírgula, ele tem 7 casas decimais. Então, eu posso escrever esse número como sendo 1 sobre 1 seguido de 7 zeros. Ou seja, 1 sobre 10 elevado a 7, que equivale a 10 elevado a menos 7. Ou considere agora o número 5 bilhões. Ele tem 9 zeros. Isso aqui é 5 vezes 1 bilhão. 1 seguido de 9 zeros. Então eu posso transformar em 5 vezes 10 elevado a 9. Então esses números estão escritos aqui como 5 vezes uma potência de 10. Então, o que vem a ser a notação científica? Veja mais um exemplo. A distância média aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Eu poderia pegar esse número, 150 milhões, e fazer assim, 15 vezes 10, como aqui eu tenho 7 zeros, vezes 10 elevado a 7. Porém, dessa forma, ainda não está escrito na forma de notação científica. Porque na notação científica, o primeiro número é um número cujo módulo é maior ou igual a 1 e menor que 10. E aqui eu tenho 15, que é maior que 10. Então, o que se faz? Divide 15 por 10, ele se transforma em 1,5. E multiplica essa expressão por 10. Se eu divido por 10 e multiplico por 10, o valor dela continua o mesmo. Então fica o seguinte, 1,5 vezes 10 a 7 vezes 10 a 10 elevado a 8. Agora sim, esse número está escrito como notação científica. Veja mais o seguinte. Quando é que um número está escrito como notação científica? Quando eu escrevo ele como um produto de dois números. O primeiro é um número cujo módulo dele é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Por exemplo, 2.500. Como é que eu escrevo esse número como notação científica? Então eu vou colocar a vírgula após o primeiro número significativo. Eu vou considerar como se a vírgula estivesse aqui e ela passa para aqui. Vai ficar 2,5. Quantas casas decimais foram deslocadas? A vírgula foi deslocada 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 2,5 vezes 10 elevado a 3. Aqui está escrito como notação científica. O primeiro número é maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o segundo número, uma potência de base 10. E que dizer do número menos 38 mil? Bem, eu posso considerar como se a vírgula estivesse aqui. E ela agora vai ficar entre o 3 e o 8. Então agora eu tenho um número cujo módulo é maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. No caso 10 elevado a 4, porque a vírgula foi deslocada 4 casas
decimais. Veja que não seria correto dizer que o primeiro número tem que ser maior ou igual a 1, porque nesse caso, menos 3,8 é um número negativo, ele é menor que 1. Mas o módulo do número tem que estar tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, como é o caso de 2,5 e como é o caso de menos 3,8. Veja que nós podemos escrever qualquer número como notação científica. Por exemplo, 2,2803. Eu posso fazer 2, a vírgula como se estivesse aqui, passa para aqui. Vai ficar 2,803 vezes 10 elevado a 3. Como esse zero está entre dois números significativos, eu não posso cancelar esse zero. Nesses casos aqui, por exemplo, de 2.500 e 3.000, 38.000, os zeros aqui não precisariam ser escritos, mas aqui nesse caso ele tem que ser escrito. Número 14, como eu posso escrever? Coloco a vírgula depois do primeiro algarismo significativo. Então é como se a vírgula estivesse aqui, depois do 4 vai ficar entre 1 e o 4. Desloquei uma casa decimal, então vezes 10 elevado a 1. E o número 8 pode ser escrito como notação científica, sim. 8 é igual a 8,0 vezes 10 elevado a 0. Lembrar que 10 elevado a 0, isso aqui é igual a 1. Então eu estou multiplicando 8 vezes 1, que na prática é 8. E que dizer desse número? 0,0705. Então eu desloco a vírgula até o primeiro algarismo significativo. Vai ficar 7,05. Quantas casas decimais foram deslocadas? Estava aqui e deslocou duas casas. Então ficará 7,05 vezes 10 elevado a menos 2. Veja que o expoente agora é negativo. Quando você estiver expressando um número que ele fica entre 0 e 1, então o expoente será negativo. Entre 1 e 10, expoente 0. Maior que 10, o expoente já fica positivo. Assim, esse número 0,00037, deslocamos a vírgula até o primeiro algarismo significativo, aqui, vai ficar 3,7, e analisamos quantas casas decimais foram deslocadas? 4. Então, vezes 10 elevado a menos 4. Ter o expoente negativo não significa que o número é um número negativo. Significa que ele é pequeno. Um número que está entre 0 e 1, cujo módulo está entre 0 e 1, melhor dizendo. 0,00107. Então eu posso fazer assim, 1,07 vezes 10 elevado a menos 3. Colocamos a vírgula depois do primeiro algarismo significativo, deslocamos 3 casas, então dá 1,07 vezes 10 a menos 3. Então ter o expoente negativo significa que o módulo do número está entre 0 e 1. Veja outros exemplos. A distância de Marte ao Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros. Posso fazer o seguinte, a vírgula é como se estivesse aqui, no último número, e eu coloco aqui, depois do primeiro algarismo significativo, vai ficar 2,28. Quantas casas foram deslocadas? 3, 6, mais 2, 8. Então 2,28 vezes 10 elevado a 8. Netuno encontra-se a cerca de 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros do Sol. Como podemos escrever? Se a vírgula está aqui, então eu posso deslocar para aqui. 4,5 vezes 10 elevado a 9. E esse número aqui,
10 elevado a 9 porque estávamos aqui e deslocamos 3 casas, 3, 6, 9. Então, vezes 10 a 9. Esse número aqui, ele tem daqui até aqui 28 casas. Então, colocamos a vírgula aqui, vai ficar 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Esse é um número bem pequeno, muito pequeno. Mas e se nós tivéssemos um número, por exemplo, que já tem vírgula? Por exemplo, 3.427,78. Como é que podemos escrever esse número em notação científica? Veja que vamos deslocar a vírgula para depois do primeiro algarismo significativo. Então, nesse caso, ficaria 3,42778. Nesse caso, vezes 10 elevado a quanto? A vírgula deslocou 3 casas. Então, vezes 10 elevado a 3. Se eu multiplicar esse número aqui por 10 elevado a 3, a vírgula vai correr 3 casas para a direita e ele voltaria a ser 3.427,78. Um outro exemplo, se eu tiver 30.025 vírgula 160. Então eu posso deslocar a vírgula aqui 4 casos, coloco a vírgula depois do primeiro algarismo significativo. Esse 0 e esse 0 aqui não podem ser desprezados. Aqui agora 25, 6. Esse último 0 não precisa ser escrito. Vezes 10 elevado a quanto? Então, a vírgula deslocou quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então, vezes 10 elevado a 4. Mas, além de escrever números em notação científica, observe como nós podemos multiplicar números que estão na forma de notação científica. Por exemplo, 3,2 vezes 10 elevado a 2, um número em notação científica, vezes 2,4 vezes 10 elevado a 5, outro número em notação científica. Então nós podemos fazer o seguinte: pegamos 3,2 e rearrumamos, usamos a propriedade comutativa da multiplicação, e pegamos as potências de 10 também e reagrupamos. Então 3,2 vezes 2,4 dá 7,68. E 10 a 2 vezes 10 a 5 dá 10 elevado a 7. Agora, no item B, 5,7 vezes 10 a 3 vezes 2,4 vezes 10 a 2. Reagrupamos 5,7 vezes 2,4. O resultado está aqui. E reagrupamos as potências de 10. 10 a 3 vezes 10 a 2. Quando multiplicamos 5,7 vezes 2 a 4, dá 13,68.
vezes a potência de 10, 10 elevado a 5. Mas agora observe um detalhe aqui. 13,68 é um número maior do que 10. Então aqui não está escrito na forma de notação científica. Para que ele fique escrito como notação científica, a vírgula tem que estar depois do primeiro algarismo significativo. Então eu só vou mover aqui uma casa. Ficará então 1,368. 1,368. Mas mover uma casa aqui para a esquerda é o mesmo que eu tivesse dividido esse número por 10. Então, para que o valor continue o mesmo, eu vou multiplicar esse número por 10. Então, vai ficar 1,368 vezes 10 e vezes o 10 elevado a 5, que já estava aqui. Resultado, essa expressão será então 3. Essa expressão será então 1,368 vezes 10 elevado a 6. Então, quando o produto der um número maior do que 10, entre esses algarismos que não são as potências de 10, então nós devemos converter o primeiro número para que fique entre maior ou igual a 1, o módulo dele menor do que 10. Esse outro exemplo, 4,1 vezes 10 a 5, vezes 3,6 vezes 10 a menos 8. Quando fazemos 4,1 vezes 3 elevado a 6, dá 14,76, um número maior do que 10. E 10 a 5 vezes 10 a menos 8 dá 10 elevado a menos 6. O que é que nós temos então aqui? Dividimos esse por 10 e multiplicamos por 10. Fica 1,476 vezes 10 a menos 3. Essa multiplicação de potência dá 10 elevado a menos 2. Portanto, o resultado 1,476 vezes 10 elevado a menos 2. Temos agora divisão de números em notação científica. Por exemplo, 9,42 vezes 10 a 5 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 2. Como nós podemos fazer? Podemos dividir esses termos, 9,42 por 1,2, e fazemos a divisão de potência, 10 a 5 por 10 a 2, que na verdade vamos então subtrair os expoentes. Dividindo 9,42 por 1,2, isso aqui nos dá 7,85. E aqui vai ficar vezes 10 elevado a 3. Outra forma de podermos fazer essa divisão é reescrevê-la na forma de fração. Colocamos no numerador 9,42 vezes 10 a 5, dividido por 1,2 vezes 10 a 2. Aqui talvez fique melhor a visualização. 9,42 dividido por 1,2 dá 7,85. E 10 a 5 dividido por 10 a 2, 10 a 3. A outra divisão, 8,64 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 a 2 vezes 10 a 6. Então podemos escrever na forma de fração, conforme vemos aqui. E aí dividimos 8,64 por 3,2, dá 2 elevado a 7. E 10 a menos 3 dividido por 10 elevado a 6, dá 10 elevado a menos 9. E vamos, na divisão, fazer uma subtração dos expoentes. O primeiro menos o segundo. A menos 3 que dá menos 9. Mas atentem agora para a adição de números em notação científica. Por exemplo, se eu tiver 2,3 vezes 10 elevado a 5, mais outro número escrito em notação científica, 4,1 vezes 10 elevado a 5. Como as potências têm o mesmo expoente, eu posso colocar 10 elevado a 5 em evidência e somo 2,3 mais 4,1. Isso me dá 6,4 vezes 10 a 5. Essa é uma forma de fazer.
Outra forma seria transformar o número em notação científica na notação que nós usamos. Nesse caso, 2,3 elevado a 5 é 230 mil. E 4,1 vezes 10 a 5 representa 410 mil. Somando dá 640 mil. E aí, deslocando a vírgula para depois do primeiro algarismo significativo, vai ficar 6,4. Deslocamos 5 vezes, então 6,4 vezes 10 elevado a 5. Essa seria outra forma de fazer. Veja mais um exemplo. 7,1 vezes 10 a 3 mais 5,8 vezes 10 a 3. O que podemos fazer aqui? Mesmo expoente. Então, colocamos 10 a 3 em evidência e somamos 7,1 mais 5,8. Isso nos dá 12,9 vezes 10 elevado a 3. Mas observe que 12,9 é um número maior do que 10. Então, deslocamos a vírgula uma casa decimal, fica 1,29. Ao fazermos isso, é como se tivéssemos dividido por 10. Então, para compensar, multiplicamos por 10. E repetimos o 10 elevado a 3. Isso nos dá, então, 1,9 vezes 10 elevado a 4, que é 10 a 1 vezes 10 a 3. Veja que também nós poderíamos fazer assim. 7,1 vezes 10 a 3 equivale a 7.100. Esse outro número, 5,8 vezes 10 a 3, equivale a 5.800. Somando, dá 12.900. Que transformado em notação científica, a vírgula sai daqui e viria para aqui, ficaria 1,29 vezes 10 elevado a 4. Agora, e se o número que estivermos somando não tiver os mesmos expoentes? Como por exemplo aqui, eu tenho 2,3 vezes 10 a 5 mais 7,1 vezes 10 a 2. Nesse caso, nós vamos levar as potências de 10 a ficarem com o mesmo expoente. Uma sugestão é pegar o menor e levar para o maior. Então, quem é o maior aqui? 2,3 vezes 10 a 5. Então, nós repetimos. 7,1 vezes, se eu tenho 10 a 2, para chegar em 10 a 5, eu vou multiplicar por 10 a 3. Então, vai ficar 7,1 vezes 10 a 2, e eu multiplico por 10 a 3. Mas, para que o valor da expressão continue o mesmo, então eu devo dividir por 10 elevado a 3. A mesma expressão aqui, eu vou dividir por 10 a 3. Quando se divide essa expressão por 10 a 3, a vírgula corre 3 casas para a esquerda. Então, se estava aqui, depois do 7 vai 1, 2, 3. Vai ficar esse número, 0,0071 vezes 10 assim. Agora eu tenho a expressão com os mesmos expoentes. Coloco ele em evidência e somo 2,3 mais 0,0071. Somando aqui, conforme vemos aqui essa adição, vamos ter 2,3071 aqui, vezes 10 elevado a 5. Se nós transformássemos esse número em notação científica na notação que nós costumamos usar, esse número aqui dá 230 mil. Se a vírgula está aqui, entre 2 e 3, vai correr 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. E esse número representa 710. Então, quando somamos 230 mil mais 710, vamos ter 230.710, que em notação científica dá 2,3071 vezes 10 elevado a 5. E o que fazer quando os expoentes são negativos e são diferentes? Usamos o mesmo procedimento. Vamos igualar as potências de 10 para que elas fiquem com o mesmo expoente.
E vamos também igualar como sugestão, levando o menor expoente para que fique igual ao maior. Nesse caso, o menor é menos 4. E eu devo levá-lo para menos 2. Então, vamos repetir a expressão, que é a expressão maior. 7,2 vezes 10 a menos 2, nós repetimos aqui, ó. E escrevemos aquela expressão que tem a potência de 10 menor. 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. Para que 10 a menos 4 chegue em menos 2, eu vou multiplicar por 10 a 2. Quando eu somar aqui, menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Então eu faço isso. Eu multiplico essa expressão, que tem a potência de 10 menor, 10 a menos 4, vezes 10 a 2. Mas se eu estou multiplicando por 10 a 2, então eu devo dividir a expressão por 10 elevado a 2. Quando eu divido 5,4 por 10 a 2, a vírgula corre 2 casas para a esquerda. Vai ficar 0,054 vezes 10 a menos 2. Mais 7,2 vezes 10 a menos 2. Agora eu tenho os dois expoentes iguais. Coloca ele, o 10 a menos 2 em evidência e soma 7,2 mais 0,054. Somando aqui, vamos ter 7,254 vezes 10 elevado a menos 2. O mesmo procedimento pode ser aplicado quando nós temos a subtração com números na forma de notação científica. Tanto para expoentes iguais, as potências de base 10, como se forem diferentes. Então, nesse caso, nós podemos repetir 10 elevado a 3, colocando ele em evidência, e fazemos 6,4 menos 8,3. Isso nos dá, então, menos 1,9 vezes 10 elevado a 3. Veja que, embora tenha um expoente positivo, esse número é um número negativo. E 6,4 menos 8,3 será menos 1,9. Nas páginas 33 e 34 do livro didático de vocês vão poder encontrar algumas atividades envolvendo notação científica. Então, incentivo que vocês exercitem, resolvam essas atividades, porque isso fará com que vocês tenham um domínio maior dessa habilidade envolvendo trabalhar com números e notação científica. É muito importante sabermos escrever um número em notação científica e entender o que ele significa. Quando ele está escrito, fazer a transformação para a forma comum que nós costumamos usar. Desejo que todos tenham uma boa semana e bons estudos.